Olá, tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem, espero que a sua casa esteja suprida, principalmente do que é fundamental, que é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero aproveitar este tempo com você e compartilhar um texto até conhecido, bastante conhecido de muitos, mas um texto que é extremamente importante e relevante para os nossos dias. Ele é muito atual. É o texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5. E vamos ler com cuidado, vamos ler com calma, e eu peço a sua atenção na hora dessa leitura, para que você possa identificar como ele atinge em cheio o que está acontecendo hoje. Ele diz no versículo 19, então Gálatas 5, no versículo 19, ele diz: Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. E se aqui, irmãos, você pensou num grupo religioso ou especificamente em alguém, eu quero que você mude o seu foco disso e pense em você mesmo. De repente você olha e fala: eu não sou idólatra. Será que não, irmão? Será se eu e você não estamos praticando a idolatria, a feitiçaria, idolatrando alguém da nossa família, idolatrando uma condição social, idolatrando dinheiro, idolatrando bens materiais, idolatrando de repente um político? E ele continua dizendo: ódio e discórdia como coisas da natureza da nossa carne, natureza humana, ciúme e ira. Veja que essas coisas, ódio, discórdia, ciúme e ira, isso está fortemente sendo divulgado, sendo exposto, principalmente com o advento das redes sociais. As redes sociais, a internet, a tecnologia, é claro que trouxe facilidades, benefícios, e eu não sou alguém contrário às redes sociais, mas a rede social também trouxe a oportunidade de expormos aquilo que temos dentro de nós. E a Bíblia nos relata que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Talvez se trouxéssemos uma contextualização, diríamos que os nossos dedos teclam do que está cheio o nosso coração. Estamos expostos publicamente. E ele diz que também natureza humana ou obra da carne é um esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Queixas e críticas, dissensões e facções, separações. Quantas famílias estão distanciadas, divorciadas por causa do processo político, por causa de uma ideologia humana, por causa de religião, por causa de pensamentos contrários, quando na verdade o Evangelho nos faz um convite diferente e que nós vamos ler daqui a pouco. E ele continua dizendo no versículo 21, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, e aqui ele reforça, como já o fiz antes, que todo aquele que levar este tipo de vida não herdará o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é
paz, alegria e justiça no Espírito. Então, quem pratica essas coisas, quem tem isso como estilo de vida, fica longe da paz. Não consegue ter a alegria. E aqui, irmão, eu não estou falando daquele antídoto tão doce que acaba se tornando amargo. Ah, porque eu não fico triste? Ah, eu sou feliz o tempo todo. Ah, porque... Não, sem exageros, sem extravagâncias. Eu estou falando de paz que excede o entendimento e que é sólido dentro de nós. Eu estou falando de uma alegria que é constante em nós. E não é uma alegria de ficar rindo, feito bobo. Tem até não sei se é uma canção que diz que rir de tudo já é desespero. E justiça. E a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça humana. Se engana que justiça de Deus é fazer o mal ou julgar e pagar com o mal feito. A justiça de Deus não tem nada a ver com lei, com constituição. A justiça de Deus, ela se apresentou e se consolidou em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos justificados. Então a justiça de Deus não é matar. A justiça de Deus foi morrer por nós. E aí ele continua dizendo, agora no versículo 22, uma contraposição a essa natureza humana. Diz, mas quando o Espírito Santo consolar as nossas vidas, controlar as nossas vidas, estiver em nós entranhada, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Ou talvez na sua versão diga, mas o fruto do Espírito é amor, vai produzir amor. E esse é o princípio e fim. Porque o próprio Jesus diz, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não existe evangelho, não existe atuação do Espírito Santo, se não houver amor. E aí ele diz, alegria, paz, paciência, retidão, obras retas, sim, sim, não, não, é ou não é, o correto, bondade, fidelidade. No versículo 23 ele diz agora, mansidão. O próprio Jesus diz que os mansos herdarão a terra. E domínio próprio, que para mim resume todos os anteriores. E aí talvez seja a nossa maior missão, o nosso maior desafio, a maior aventura, o maior caminho para quem foi encontrado pela boa notícia do Evangelho, para quem foi encontrado pela cruz de Cristo. É o domínio próprio. Muitas vezes nós nos equivocamos e queremos mudar o outro. Queremos mudar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro deve fazer. Mas a nossa maior aventura, o nosso maior desafio é o de dominar a você, de dominar a si próprio, domínio próprio, de dominar a sua língua, de ajustar os seus pensamentos, de controlar aquilo que sai e aquilo que também entra. Está escrito que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, é o que já está dentro. Mas é importante controlar aquilo que entra, aquilo que alimenta. É importante que nós tenhamos essa visão. E é por isso que é tão fundamental, que é tão importante o se autoexaminar.
o julgar a si mesmo, como Jesus advertiu por algumas vezes. Diz para não julgar o outro, mas para julgar a si mesmo, para examinar a si mesmo, para ajustar a si mesmo. É disso que se trata a boa nova do Evangelho. É uma mudança que é possível por causa do Espírito Santo que está em nós agora. Esse mesmo Espírito que trouxe através de Jesus o amor que foi derramado nos nossos corações, uma alegria que nos deu como dom, ou seja, como presente, a fé. Então todas essas coisas vão gerar em nós a mudança necessária. E aí ele diz que para quem pratica essas coisas, acaba os conflitos. E ele diz na minha versão assim que quem pratica isso não há conflito algum com as leis judaicas ou com as leis brasileiras ou com qualquer lei. Quem pratica essas coisas vai andar de forma correta. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Então, querido, eu quero terminar esse tempo aqui com você, convidando você, e esse convite também serve para mim, que possamos nos examinar e que possamos praticar as coisas que são do Espírito Santo. Controlar, como nós lemos aqui, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificam os seus maus desejos e paixões. Eu espero que isso seja verdadeiro em nós, que possamos crucificar essas coisas. E eu entendo isto aqui, irmãos, não como já estando aperfeiçoado, mas como um praticante. Afinal de contas, eu sou um discípulo e o discípulo pratica, o discípulo imita o seu mestre. O discípulo segue os passos do seu mestre. E Jesus nos ensinou essas coisas. Então devemos praticar essas coisas. Se errar hoje mesmo nos levantamos e continuamos em busca dessa prática. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e até a próxima.